Estamos retornando com o nosso terceiro bloco no dia de hoje. Hoje é um dia muito especial. Por que nós podemos falar que é um dia totalmente especial? O convidado, já para os blocos de hoje, Everton Luiz. O Everton, como um profissional do futebol, goleiro profissional, eu resolvi fazer esse bloco com toda a equipe. Conversamos com a Adri, com o João, enfim, com todos, para que esse bloco fosse dedicado à seleção, convocação da seleção brasileira. E antes de qualquer coisa, quero dizer que é a convocação da seleção brasileira feita pelo técnico Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti é o técnico da seleção brasileira. Então, o que a gente fala, sinceramente, se eu fosse treinador, essa não seria minha seleção. Eu tenho certeza que se o Everton fosse treinador, essa não seria a seleção. Mas, vulgarmente, popularmente falando, é o que tem para hoje. E nós vamos ter que torcer para essa seleção aqui. E normalmente você fala, não, eu não vou torcer para isso e tal. Ei, o primeiro jogo ganhou, meu irmão. A gente começa a torcer, camisa, bandeira, aqueles pessimistas já começam a ser medialistas, depois começam a ser mais um apoiador, e é assim a Copa do Mundo. Gostou da convocação, Everton? Olha, professor, como o senhor falou, é o que tem para hoje. Eu acho sim que a gente mudaria peças, né? Nós falávamos antes, eu levaria o Pedro, levaria aquele, mas cada um tem a sua própria seleção, né? Essa é a seleção brasileira, é a seleção do Ancelotti, ele que está incumbido de fazer a escalação. A nós resta torcer para ele, sim. Eu acho que a seleção não fugiu muito do que estava sendo desenhado, né? A própria convocação do Neymar, para mim, não foi surpresa. A surpresa, para mim, sim, foi o Ryan, aí para a Copa, e principalmente a grata surpresa, eu como na posição de goleiro, foi a ida do goleiro, do Everton do Grêmio. Eu, para mim, fiquei extasiado com o Everton indo para a Copa. Mas veja bem, olha só. Então vamos à convocação. Vamos lá, professor. Começou a falar de goleiros, então, Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o goleiro Everton do Grêmio. Eu me permita entrar na sua área, eu só quero dar um pitaco, depois você comenta muito bem. Para mim, o Alisson do Liverpool, vindo machucado, já de 2 Copas, para mim é um goleiro chama-gol. Com certeza. Você vai me falar assim, não, ele tem experiência de 2 Copas. Em 2 Copas, qual foi a defesa que disse, nossa, o Alisson fez uma grande defesa, segurou o resultado para o Brasil? Eu não lembro, sinceramente não lembro. E o Edson também não tem feito um bom campeonato lá pela equipe do Fenerbahçe. Eu gostaria de ver pegador de pênalti, gostaria de ver o Carlos Miguel do Palmeiras, gostaria de ver nessa lista, além do Everton. O Carlos Miguel, para mim, encaixaria bem. E o Léo Jardim do Vasco. Exato. Para mim, são os goleiros que poderiam ter uma melhor oportunidade com o Carlos Ancelotti. O que você me diz? Eu acho que o Léo Jardim deveria ser o goleiro da seleção brasileira, o titular, inclusive. Mas como ele nunca foi chamado pelo Ancelotti, então estava óbvio que não. Eu agora, a partir de agora, eu torço para que o Everton tenha a oportunidade de ser o goleiro da seleção brasileira na Copa. Defensores. Alexandre do Flamengo. Das vezes que tem entrado, ele normalmente é substituído, porque ele não aguenta os 90 minutos. Então, levar um jogador já com comprometimento de tempo para ser substituído, eu iria pensar 2 vezes. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Eu tenho um carinho, uma atenção pelo Flamengo, mas eu não sou clubista. Eu estou aqui como um jornalista esportivo. Então, eu falo pelas convicções que vem me apresentando. Bremer, do Juventus.
Danilo do Flamengo. Danilo é reserva. Mas é jogador de confiança, né? Então, os treinadores, eles... Então é mais fácil eu levar o meu filho que tem uma confiança do que... por favor. Tese, sim. Por favor. Douglas Santos, do Zenit. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ibanez, do Al Hilal. Léo Pereira, do Flamengo. Marquinhos, do PSG. E o Wesley, do Roma. Para mim... com a saída do Militão, nós enfraquecemos bastante a nossa defensiva. Com certeza. Mas a zaga do Brasil deve ser o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. O Marquinhos, inclusive, deve ser o capitão, né? Eu acho que o Brasil vai ter mais dificuldades nas laterais, né? Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda do Brasil. Hoje nós não temos jogadores de alto nível para compor essas laterais. Eu temo uma lesão, jogos seguidos. Eu tenho esse temor aqui. Eu não quero, pelo amor de Deus, tem uma madeira aqui, vou bater aqui, ó. Eu não quero lembrar com 7-1 lá que nós perdemos uma zaga e a zaga que entrou falhou. Rapidamente aqui, Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, bom jogador, Fabinho, Lucas Paquetá, meio de campo. É outra posição carente do Brasil, né? Tirando ali a unanimidade, que é o Bruno Guimarães e o Casemiro, eu acho que são unanimidades. O Danilo é um bom jogador, mas o Lucas Paquetá, né, realmente fica abaixo, hoje fica abaixo, né, do restante dos jogadores de meio de campo. Atacantes, Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, para mim foi uma surpresa. Igor Thiago foi uma surpresa. Luiz Henrique garantiu, né, sua ida. O Matheus Cunha. Neymar. Rafinha. Rayan. Gostei do Rayan, sinceramente. E o Vini Júnior. Eu gostaria de ver o Vini Júnior jogando com a camisa do Real Madrid. Né? Porque quando joga a seleção brasileira é muito simples. Verdade. E o Rayan, né? Esperamos, né, professor? Menino, 19 anos, o Rayan. Esperamos que ele tenha oportunidades na seleção. Se a seleção brasileira busca uma renovação, tem que dar a oportunidade para os meninos jogarem. Eu senti falta do João Pedro. O João Pedro, infelizmente, teve que dar o lugar para alguém. Chelsea, né? O João Pedro. Inclusive, foi eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada, minutos após a convocação do Ancelotti. Mas ele terá outras oportunidades, com certeza. Vamos torcer? Vamos torcer. Junto. Com certeza, professor. A partir de agora, é Brasil. Tá certo, então. É seleção brasileira. Muito obrigado. Nós voltaremos amanhã com mais informações aqui, Play Esporte, para você. Até mais. Tchau, tchau.